Fala, homens fortes e valorosos. É um prazer estar aqui com vocês em nosso primeiro IboaCast de homens. Esse momento aqui é um tempo dedicado para um bate-papo com vocês que estão nos acompanhando agora pelo YouTube. Me chamo Daniel Filho, estou coordenador de homens da Igreja Batista do Olho d'Água, na Igreja Iboa. E o tema que nós vamos tratar, esse primeiro IboaCast de homens, é como se constrói um homem provedor. Para isso, nada mais, nada menos, eu convido nosso irmão, amigo e parceiro, Tadeu Nunes, um homem valoroso, que vai apresentar os nossos convidados. Obrigado, Daniel. Sejam todos bem-vindos. Nós temos a honra de receber aqui o pastor Flávio. O pastor Flávio, ele é o pastor da Igreja Batista do Olho d'Água, é casado com a Litiziane, pai da Carol, pai do Arthur. Tanto nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo, pastor Flávio. Nosso irmão Marcos Silveira, pai da Júlia, pai do grande Pedro, né, o atleta, o jogador Pedro, e esposo da Jocionara. Seja bem-vindo também, é uma honra, uma satisfação recebê-los. Obrigado. Feitas as devidas considerações, vamos agora para uma boa conversa. Esse tema aqui nada mais é do que falar um pouco do homem, falar um pouco da mulher, o papel do homem, o papel da mulher, um tema que tem sido discutido ultimamente nas nossas redes sociais. E para começarmos a nossa primeira, vamos agora com a nossa primeira pergunta para o nosso amado pastor Flávio. Pastor Flávio, o que significa ser um provedor à luz das Escrituras? Alguém que tão somente fornece os meios materiais para a manutenção da vida? Ou a provisão envolve também insumos, meios e materiais? Uma pergunta recorrente, né, Daniel? Boa noite, Tadeu, Marquinhos. Privilégio de estar aqui, a gente conversando sobre esse assunto tão relevante. É difícil, assim, hoje a gente falar apenas do homem provedor, porque me parece que as redes sociais, elas evitam discutir esse assunto. Isso. Porque ele acaba tocando em algumas feridas, em algumas bandeiras, especialmente ideológicas. Mas, assim, nós que temos uma visão um pouco mais diferente, nós que somos cristãos, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós somos melhores do que absolutamente ninguém, mas é porque a nossa visão de verdade ela é mais pormenorizada nessa questão, né, especificamente. Eu já, conversando numa outra oportunidade sobre esse mesmo assunto, eu mencionei que a sociedade e aquilo que tem pautado os debates todos que tocam o homem, dificilmente vão querer apresentar esse homem, esse modelo de homem atual, com aquele que a gente acredita que seria o homem ideal, embora isso seja uma coisa, uma ilusão, uma utopia, mas a gente precisa buscar isso de maneira recorrente. Então, eu gosto de defender uma tese que é bíblica, né? A tese dos 4 P's. Eu já falei isso uma vez num outro podcast, falo isso volta e meia na rádio, falo na igreja também, falo nos encontros dos homens, né? O homem ele precisa entender que ser provedor é só uma disciplina com a qual ele precisa caminhar todos os dias, mas não basta ser apenas provedor, né? Ele tem que ser provedor, ele tem que ser profeta, ele tem que ser protetor, ele tem que ser pastor da sua casa. A sua casa é o seu rebanho, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, quando eu falo de homem provedor, eu estou falando de 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. E quando eu falo provisão, esse provedor, eu não estou falando especificamente só dos recursos financeiros. Eu estou falando de ser provedor emocional, provedor sacerdote mesmo, ser provedor da parte psicológica. Muitas vezes os nossos filhos não estão pedindo dinheiro, não estão pedindo nenhum recurso, né? Estão pedindo atenção. Isso é ser provedor, né? Às vezes também a esposa não está pedindo o cartão de crédito, um Pix, ela está pedindo o quê? Um conselho. Ela tá querendo ser assessorada, ela está querendo ser ensinada, admoestada, instruída, e esse papel, ele é do homem dentro de casa. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu estou excluindo aquelas famílias onde não há homem, que a mulher é solteira, não. Eu estou dizendo que, nesse caso específico, onde nós estamos falando do papel do homem, cabe-lhe todas essas responsabilidades, e o homem não pode fugir de nenhuma delas, né? O homem tem que colocar, como a gente brinca com essa fala, o homem tem que botar a cara para bater. Isso é uma realidade. Botar a cara para bater é assumir responsabilidades de casa. Não estou falando de briga, nada disso. Estou falando de assumir responsabilidades, é ser o primeiro a dizer, não, isso aqui deixa que eu faço, isso aqui deixa que eu resolvo. E dentro de um equilíbrio familiar, ele funcionar como esse registro pedagógico onde a mulher sempre vai olhar para o norte. Dentro da sua casa, o homem,
nesse sentido, ele precisa ser esse norte, não só para a esposa, mas também para os filhos, né? Então, acaba que a gente não deve apenas se apegar com a questão que é financeira, que é orçamentária, porque ela é muito limítrofe, né? A gente precisa expandir o nosso horizonte, né? Ser provedor nesse sentido é alcançar aquilo que está numa esfera abstrata também, né? Que no frigir dos ovos é uma esfera abstrata, mas que no dia a dia das famílias é muito concreta, né? O filho sentindo falta do pai, a filha sentindo falta do pai. Então, quando você permite que essa falta não exista, você está sendo um provedor, né? Acho que para início relacionamento, isso, a construção de caráter. Exatamente. É um livro muito mais amplo, né? Mas eu acho que a gente começa com isso, já é importante. Legal. Aí são os 4 P's. Isso. Quais são os 4 P's? Então, protetor, provedor, profeta e pastor. Todos esses itens, eles têm uma relação com princípios bíblicos, né? E quando a gente fala sobre os 4 P's, a gente fala isso não dizendo que isso é como se fosse um livro fechado, mas isso é um parâmetro para todo homem. Não é só para homem cristão, só para homem... Não. Todo homem que veste a camisa de homem, ele tem que entender que todas essas disciplinas fazem parte de um protocolo muito mais amplo, que ele precisa efetivamente estar inserido nesse contexto. Perfeito. Muito bom. Meu irmão Marcos, como o papel do provedor se relaciona com o amor sacrificial demonstrado por Cristo? Parte do princípio que eu entendo como uma proteção. A proteção sacerdotal, a parte que está disposto a sacrificar por sua família, não somente para trazer... Eu penso muito, eu trato muito como o homem, aquele escudo, aquela parte que vai ter que se sacrificar em algum momento pelo todo. Então, Deus mandou seu filho para nos salvar, e em algum momento, se for necessário, a gente pode também assumir esse papel, não querendo se comparar com Jesus, mas assim, está disposto pelo todo a proteger sua família. Eu acho que cada vez mais na sociedade a gente precisa ter esse homem que está disposto a, pelo todo, tá com a sua família. Está acolhendo, está protegendo. Isso. Isso. Perfeito, Marcos. Vou continuar uma pergunta para ti, Marcos, que isso tem muito a ver contigo, tem muito a ver com a tua rotina de trabalho. Sim. Como equilibrar o provimento material com a presença afetiva no lar? Boa pergunta. Atualmente, no meu cenário profissional, eu não consigo ter quantidade de tempo. Mas o que eu busco fazer? No meio à escassez de tempo, a gente potencializa isso, a gente traz qualidade de tempo para o nosso lar. Então, vocês que me conhecem sabem a série de viagens que eu faço, mas no período que eu estou em casa, a gente traz muita qualidade. E essa afetividade, eu acho que o primeiro ponto para os nossos filhos ver a afetividade é a partir do casal. Então, através da nossa relação, marido e mulher, e eles tendo isso como base, como referência, é o bom ponto de partida. Aí, para a filha, consequentemente, o que ela espera no marido? E um filho, o que ele espera para ser como um homem? Então, essa referência, essa forma de agir é muito necessária para construir, inclusive, o caráter dos nossos filhos. E nada como uma referência ou exemplo, como eu sempre falo. Não adianta a gente pregar fazer um devocional, que é uma coisa corriqueira lá em casa, só que chegar no decorrer do dia eu não entregar isso, a minha esposa não entregar isso, até nossos filhos não entregar isso. Então, a afetividade ela vem com exemplos e com a proximidade. Então, existem momentos na nossa família, eu vou falar especificamente da nossa família. A gente vai para a igreja pela manhã, participar do culto, da EBD, e eu vou viajar pela madrugada. Então, a gente fica em família como forma de estar tendo um tempo de qualidade. A nossa casa é a nossa primeira igreja. Então, a gente busca essa qualidade e a consequência disso é a afetividade. Então, nossos filhos eles precisam se sentir amados, eles precisam saber que o melhor lugar que eles possam estar, mais seguro, com maior proteção, com maior acolhimento, é o lar deles. Então, através da primeira igreja. Então, é dessa forma que a gente busca a afetividade com efetividade também. Perfeito. Casa até com o que o nosso amado pastor Flávio falou agora há pouco, né? Que às vezes o nosso cônjuge, o nosso filho, ele não quer algo, ele quer a nossa presença. Exatamente. Casou muito bem. Obrigado, Marcos.
Ok? Pastor Flávio, em um mundo que questiona a família tradicional, o homem cristão pode afirmar sua identidade como provedor sem se tornar autoritário? Sim. Marquinhos falando agora sobre as responsabilidades que ele tem como profissional, sem deixar de lado as responsabilidades que ele tem como provedor, como pai, como esposo. E isso tem uma relação muito próxima, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Jesus, o sacrifício que ele deu, ele foi o próprio sacrifício para que a gente tivesse a oportunidade, por exemplo, de estar aqui. Falar isso parece que é uma coisa simples numa única sentença, né? Mas quando você abre, por exemplo, essa janela, a gente pode fazer alguns outros registros que vão reiterar o sacrifício lá na cruz. Por exemplo, quando ele se sacrifica na cruz, ele não dá apenas coisas, ele deu a si mesmo. É muito mais profundo, né? O sacrifício na cruz, ele não pensou no próprio conforto, ele foi no bem, na salvação de outros que sequer ele conhecia. É muito mais profundo. Ele lidera servindo, na medida que ele governa amando. Olha como isso é um negócio muito... Parece até filosófico, mas não é. Porque a gente faz isso sem falar. Sim. Nós somos líderes nos nossos lares sem fazer esforço. Exato. Porque tá na nossa natureza, né? Então você viaja, que é o caso de Marcos. Ele viaja, mas o coração dele não tá lá, o coração dele tá aqui, ó. Exatamente. Porque o Marcos, pai e esposo, saiu de casa, mas o líder ficou. Porque ele construiu uma rotina na casa dele, de tal modo que o filho dele sabe que ele não pode fazer coisa tal, porque o papai não gosta, porque o papai não deixa, porque o papai não autoriza. Ou seja, o pai não está em casa, mas as lições aprendidas ficaram todas. Então, liderar à distância é muito mais complexo porque você lidera pela fé. Lembra daquela passagem onde o guarda, o soldado, chega até Jesus e fala assim, olha, o meu servo, ele tá doente. Mas ele tá doente, vai lá comigo. Ele não, assim, ó, você crê que ele vai ser curado? Basta uma palavra tua, você não precisa nem ir lá. É só dizer que eu sei que você vai curado, porque eu dou uma ordem aqui, eu não preciso confirmar que o cara vai fazer. Ele vai fazer. Assim é a liderança do pai, a liderança da mãe, mesmo fora de casa. Quando a mãe determina algo para o filho, ela está confiando que o filho fará aquilo que ela determinou. Né? Então, eu acredito muito, Tadeu e Daniel, que a liderança ela se dá muito pelo exemplo, né? Sim. Pela referência. Exatamente. Se você fala para o seu filho, Exatamente. filho, não faça isso, e o teu filho não te vê fazendo isso, não tem para onde correr, não adianta. Ele não vai fazer. Porque Não tem muita moral pra não falar. tem. É assim, as pessoas falam assim, e o efeito manada? O efeito manada só se aplica a quem está na manada. Ele se aplica em quem está, mas quem não está na manada não se aplica. Porque você pega, por exemplo, um filho nosso aqui que não tem o hábito. Um exemplo aqui, chulo, mas vale a indicação. Não tem o hábito corriqueiro dessa geração de fazer uso de cigarro eletrônico. Quando ele se deparar em um núcleo onde a imensa maioria faz uso, ele vai ser um estranho. Por que ele vai ser um estranho? Primeiro porque ele não vai aderir ao efeito manada. E aqueles que estão na manada vão dizer, esse cara é estranho. Esse cara, por que esse cara não quer ser dos nossos? Desculpa interromper, pastor. E nossos filhos, eles têm que estar aptos a ser considerados estranhos. Isso tem que estar claramente na mente deles. Em muitos momentos eles não vão se encaixar. E nem devem. Nem devem. A maioria do tempo deles nesse mundo, eles não vão se encaixar. E não tem nada de errado nisso. E como o pastor falou, a questão do exemplo, da forma que a gente conduz e demonstra é que vai fazer diferença. E no efeito manada também é o seguinte, sempre tem um que corre. Se não for a referência dos nossos filhos, não vão correr. Se não for nenhum de nós aqui que der o primeiro passo, eles não vão fazer, porque a referência está em casa. E é legal essa história do efeito manada, né? Porque quando se fala muito disso, mas não se fala do contexto do efeito manada. No efeito manada, o Marquinhos já acabou de citar aqui, ó. Tem sempre aquele que corre, não é? Mas quem sobrevive é quem corre mais. Porque a ovelha ferida, ele vai ser engolido pelo predador. Ou seja, quem está correndo no efeito manada tem que correr muito mais. Corre muito mais. E acaba se expondo de maneira desnecessária. Né? Quantos casos eu já atendi lá na igreja de pessoas adolescentes que fazem uso desse tipo de elemento, desses entorpecentes, e estão pagando um preço muito alto. Por qual motivo? Porque eles objetivamente, eles eram apenas mais um na manada. Ou seja, eles foram pegos a reboque.
Então, são arrebatados. Tu entendeu? Assim, vai usar o negócio, porque tá todo mundo usando. E se eles não se encaixarem em casa, eles vão se encaixar fora. Exatamente. Isso é fato. Aí entra a questão do exemplo, do provedor, Sim. do pai, do chefe de família. Da do orientação, pastor, né? a orientação pastor. e a Sim. conversa, acho que um desafio muito grande, que nossos filhos são muito bombardeados com informações externas. Então, a gente precisa gerar um cenário propício de uma boa conversa, uma conversa de qualidade, o respeito ele vai ter que haver sempre, sem medo, e tendo a certeza que nós somos instrumentos de Deus para o melhor para a vida deles. Então não tem ninguém, eu falo isso muito meus filhos, eu falo muito eu te amo, corriqueiramente, isso aí é um negócio muito, não banalizado, mas assim, para eles se sentirem verdadeiramente amados, e eles sempre vão estar o melhor cenário da vida deles vai ser dentro de casa. Até quando eles tiverem a autonomia de escolher, eles tenham a gente como referência para poder multiplicar e a continuidade da família deles. É interessante também, Marcos, o eu te amo eu falo muito também, Sim. não banalizando o amor, mas demonstrando com palavras, com afetos, com situações que elas possam entender. São 2 filhas que eu tenho, e algumas vezes eu me pego assistindo, eu tenho um gosto peculiar de assistir meus filmes, né? E aí eu tenho que assistir filme de romance, porque a minha esposa são 2 meninas, aí quero assistir filmes da adolescente, então a gente como pai, Sim. é bom assistir para ter esse momento, Sim. sabe? Isso é interessante também. A importância do P como pastoreio, né? Como o pastor Flávio falou agora há pouco. Se a gente não ensinar, não educar nossos filhos ali no caminho do Senhor, Exato. meu amigo, o mundo está bem aí para fazer bullying e eles vão acabar caindo, porque eles não vão querer ficar de fora, né? Exato. Eles vão querer aproveitar e tudo. E se a gente não disser assim, meu filho, a palavra ensina isso, o mundo vai te ensinar isso, mas o mundo vai te levar para longe de Deus. Desculpa interromper, Daniel, uma coisa que a gente fala muito lá em casa é melhor influenciar do que ser influenciado. Sim, Então, Sim. no meio que eles vivem, seja no estudo, no esporte, se eles puderem trazer a palavra de Deus para estar influenciando, então em vez de ser engolido, na verdade eles começaram a ser instrumento de transformação na vida daquelas crianças. Então acaba que pode ter um efeito contrário. Então, como o pastor falou ali no início, a gente tem que educar nossos filhos para gerar frutos fora e acabar influenciando, que na verdade a igreja ela tem que influenciar. Perfeito. Marcos, sabendo que você tem um filho homem, Pedrão. Pedrão, Exato. como pais cristãos podem ensinar filhos homens a se tornarem provedores íntegros? Acho que o primeiro ponto é a luz da palavra, né? Estudando a palavra de Deus juntos, seja através de devocional em família, ou até mesmo nas nossas conversas, eu e ele, eu acho que o homem, principalmente essa conversa pai e filho, direciona. Minha esposa fala muito isso, o pai é segurança, o pai é destino. Então, eles precisam, o Pedro, por exemplo, nada resiste ao exemplo. Não adianta dizer que eu sou, que eu faço, que tal. Chegar no próximo dia lá, fizer tudo errado. Seja perante a palavra de Deus e seja perante as leis humanas. Então, inclusive no devocional de ontem a gente falou, entre a palavra de Deus e a lei humana, prevalece a palavra de Deus, tá? Sempre. Mas tem a parte da legislação que tem que ser seguida. Então a gente precisa forjar caráter, precisa dar direcionamento para ele ser um cristão num mundo tão conturbado quanto hoje, que não é fácil, tá? E acaba que a conversa, o direcionamento, o bom trato, o cenário propício. Então meu filho ele erra, eu erro, nós erramos, meu filho erra, mas ele tem total conforto de me dizer a verdade. Aconteceu tal coisa no colégio, ele vai me dizer a verdade. Nem que isso gere um castigo para ele, gera uma punição. Faz parte do jogo também. Eu acho que os filhos também, nessa questão de educar um homem provedor, vem a questão da educação, a punição não no sentido de bater, mas a punição para ele entender que ele vai ter que conviver com o não e o errado ele vai ter uma consequência na vida dele. Entendeu? Então a gente trabalha dessa forma com o Pedro, para que ele se torne um cristão, que ele se torne um cavalheiro,
que ele se torne um homem de família, um homem, um bom marido, um bom pai e o provedor da sua casa, o sacerdote do lado dele. Eu falo, cara, o homem vai ter que casar, vai ter que construir família, vai precisar suportar durante muito tempo. Eu falo sempre que essa geração que está vindo, os homens cada vez são mais fragilizados. Eu falo, ó, vai ter hora que vai ter que aguentar pressão, o mundo é esse. Não tem como fugir disso. Então, eu quero meu filho cada vez menos fragilizado. Então, a virilidade, a questão não de violência, mas a virilidade, ó, tem hora, num momento igual até o Tadeu enfrentou recentemente numas férias, é o homem, é o provedor, é o protetor. Então, isso tem que estar muito latente na vida de uma criança para quando chegar no momento dele assumir, não gerar insegurança. Vai ter hora que vai ter medo, vai com medo mesmo, faz parte. Normal. Pastor, quando a mulher assume o papel de provedora na casa, como manter a harmonia e o equilíbrio bíblico nessa situação? Antes, isso parecia que era um assunto difícil de discutir, né? Até por conta da nossa cultura, não digo só da cultura do nosso país, eu digo da cultura da igreja, de modo geral. Assim, a igreja, ela dificilmente queria tratar esse assunto, uma vez que a mulher, ela foi, em alguma medida, secundarizada durante muito tempo, né? Só que isso tem mudado, né? E quando eu falo que isso tem mudado, eu não estou dizendo que foi o movimento feminista que fez isso, não. A própria igreja, ela entendeu que a mulher, ela precisa ocupar um espaço bíblico. Sim. Porque a Bíblia nunca secundarizou a mulher. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia sempre colocou a mulher em prateleiras muito altas. Né? Agora, a gente não tinha capacidade de enxergá-las com essa mesma lente. A gente não conseguia enxergar isso. Um dia desse, fazendo atendimento pastoral, a gente estava conversando e o esposo falando da sua rotina de trabalho e tal. E aí eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha, considerando todas as coisas que você falou, todas as etapas que você mencionou, eu tenho certeza absoluta que se eu listar aqui agora todas as coisas que tua mulher faz no dia a dia, certamente vai superar, no mínimo 2 vezes, aquilo que você faz. É isso aí. E eu tenho certeza absoluta que você não tem capacidade de fazer aquilo que ela faz. Fato. Então, o que eu quero dizer? Que você precisa respeitar o espaço dela, da mesma maneira que ela respeita o seu espaço. O homem não pode, não deve, e eu estou falando do homem bíblico. Assim, a gente está falando aqui para esse contexto, até para que a gente possa, em certa medida, ensinar outras pessoas que vão nos ouvir, outras pessoas que vão nos ver também, porque isso aqui precisa fugir das paredes da igreja, né? Não é só a igreja que tem que tratar a mulher dessa maneira, é a sociedade que precisa tratá-la, né? E como equilibrar isso? De que maneira? Primeiro, as mulheres precisam ser melhor acolhidas nas igrejas, isso é um fato, né? Quando eu digo melhor acolhida, a mulher ela precisa ter o seu espaço respeitado, um lugar onde ela possa, em alguma medida, contribuir e se sentir parte daquela construção, parte da comunidade, parte de toda a estrutura eclesiástica. Como é que isso se dá? Isso se dá a mulher tendo oportunidades, não somente nas escolas bíblicas dominicais, nas ações sociais, falando, fazendo com que a igreja saiba das suas dores. Eu estou falando de uma mulher aqui desprovida de marido, é desse tipo de mulher que estou falando, a mulher que, nesse sentido, ela é aquela guardiã do lar. E a gente sabe que existem muitas mulheres que foram abandonadas, que guardam seus filhos, que tomam conta, e elas são guerreiras efetivamente. Sim. E precisam ser respeitadas como tais. E quando eu digo isso, eu digo que nós que somos pastores, líderes, homens das igrejas, precisamos olhar essas mulheres de uma outra maneira e fazer com que elas, Tadeu, elas se sintam acolhidas, não somente isso, se sintam acompanhadas, assessoradas, se sintam ovelhas. E valorizadas também, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem um referencial, por exemplo, uma coisa que um dia eu estava lendo que é muito verdade. A melhor liderança que existe é aquela liderança que vem acompanhada da humildade. Né? E quando a gente olha para o princípio bíblico, por exemplo, João 13, 14 e 15, Cristo lavou os pés dos discípulos. Isso é mensagem bíblica amplamente conhecida. Ele poderia ter decidido não lavar. Mas quando ele faz isso, o que ele está dizendo? Ele está descortinando, não é? uma estratégia, por exemplo, de um líder que poderia ser intocável, mas pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu sou o próprio Deus, mas assim, eu quero lavar os pés de vocês,
Eu quero fazer vocês entenderem que a minha liderança, ela é despojada, ela é desprovida desses contextos todos. Porque quantos de nós aqui, quantas pessoas nós conhecemos homens, né, homens valorosos, mas que estão firmados nos seus respectivos currículos, nas suas contas bancárias. Eu não estou dizendo que isso é um problema. Eu estou dizendo que isso vira um problema quando isso vai à nossa frente. Quando as pessoas dizem, você sabe quem eu sou? Você sabe onde eu trabalho? Você sabe quanto eu ganho? Você já viu o meu carro? Entende o que eu estou falando? Se o coração dele estiver ali, acabou. É isso aí. E o homem, assim, eu brinco com essa história lá no gabinete, brinco também lá na roda dos esclarecedores. O homem que se apresenta a partir dos elementos que ele tem, ele não é homem. Ele é um menino. Ele é pobre. Isso. Literalmente. Ele é pobre. E dentro daquela perspectiva que a esposa é a provedora dentro de casa. A esposa que tem um salário maior do que o marido. Como é que o marido dentro de casa, sendo ele, a gente está falando do provedor, Sim. como é que consegue equilibrar isso aí? Ele deve ser um cara muito feliz. Tem que lavar louça. Não, ele tem que ser realizado. Eu acho que foi até bom tocar nesse ponto de lavar louça. Eu acho assim... Foi de propósito. Existem várias formas de dizer eu te amo. E de lavar louça. Não necessariamente só lavando louça, né? Pra mim, é um momento ali, o meu sábado de manhã, eu vou pra minha corrida, volto, preparo o café, lavo a louça ali. É uma forma de dizer eu te amo pra minha esposa também. Sim. Porque durante todo o tempo que eu tô fora, ela eu esteio. Então, o fato do provento financeiro em si, da esposa ser maior, ou ser somente da esposa, isso não inibe, ao meu modo de ver, a questão do varão da casa. Claro. Da responsabilidade dele. Não tira a responsabilidade dele. Não como tira. Como homem, como provedor. É igual o pastor Flávio falou ainda há pouco, a gente tem que reconhecer e enaltecer o papel da mulher no seio familiar. O esteio que ela representa. Porque assim, eu vou falar para dentro, se eu não tivesse minha esposa, eu não conseguiria profissionalmente desempenhar 10%. Então, ela é muito mais importante no lar nesse sentido que eu. E apesar de trabalhar também, fazer toda a parte dela, cuidar da mãe dela que tem 82 anos, tem Alzheimer, tudinho, então ela dá conta disso tudo. Então, é para ser enaltecida. E aquela mulher que ela não tem o marido, seja como provedor, seja como o sacerdote está seguindo carreira solo ali, tem que ser bastante enaltecida também. E é legal isso que o Marco está falando, porque, olha só, se fosse num outro período, numa outra época, a gente falaria com preconceito. Sim. Não é verdade? Sim. Porque a gente foi, inclusive, ensinado que não é bem assim, o homem tem que ser provedor. A gente acabou de falar no início o que é provisão, não é? A gente não restringiu, né, que a provisão tem a ver somente com finanças ou com recursos financeiros. A gente não falou disso, não. A gente disse que é muito mais amplo. Então, quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, um irmão lá, alguém, ou algum querido aí nosso, que a mulher ganha mais que recebe mais, até pela sua profissão, pelas suas escolhas, pelas oportunidades, recebe mais que o homem lá. O ponto é, quando eu decido casar... Perfeito. Concorda comigo? Terminou. Quando eu decido casar, eu disse isso hoje para um casal, em aconselhamento, né? Eu disse isso hoje. Eu disse, olha, é mais barato não é ficar solteiro? Porque o salário é seu, o trabalho é seu, o apartamento é seu, tudo é seu, não é? Quando você casa, nada mais é seu. Tudo tem gente que não entende isso. Não, né? mas percebe como isso é necessário. É necessário, porque do mesmo jeito que eu deixo de ter... Eu não vou falar mais, eu tenho um problema. Eu vou dizer, nós temos um problema. Exato. Não é verdade? Exato, isso faz total diferença no negócio. Então eu não posso dizer o meu salário, o meu contra-cheque. Até para prosperar, isso não pode ser nenhum ponto a ser debatido dentro de casa, porque é uma coisa só. Exatamente. Eu vou abrir um breve parênteses aqui, já que a gente está falando nesse assunto. É um testemunho, na verdade, né? No começo do meu casamento, minha esposa ganhava 7, 8 vezes mais do que eu. Sim. Aquilo ali me incomodava, né? Mas o que eu podia fazer para ajudá-la? Por enquanto, eu ficava só em casa, fazendo o serviço de casa. Sim. Lavava uma louça, lavava banheiro, limpava a casa e tudo, cuidava da nossa filha. E aí, graças a Deus, Deus foi ouvindo nossas orações. Sim. E as portas foram abrindo, né? Amém. Então, eu cheguei até a ouvir naquela época, minha sogra dizia assim, tu já vai dar a chave do teu carro para
para teu marido? Vocês mal tem 1 ano de casado, tem 6 meses de casado, já vai dar a chave do carro para teu marido? Aí ela, mamãe, nós somos uma só carne, não tem mais o que é meu ou o que é dele, as coisas aqui dos dois, não tem mais isso. E aí vamos aproveitar logo, Marcos, para aproveitar o gancho do que o pastor Flávio falou também agora há pouco. Um homem de Deus, em sua responsabilidade de provisão, pode ter fome pelo sucesso e prosperidade? Eu acho que ele deve. É um processo evolutivo. Existe um planejamento profissional, uma carreira, e não há nenhum problema nisso. Desde que não falte em casa, desde que não impacte a parte de sacerdotal, o provedor dos 4 P's que o pastor Flávio bem falou, bem citou, não tem problema nenhum. Isso faz parte da nossa vida na Terra. Serve até como um exemplo para os nossos filhos, né? Sim. Perfeito. Desde que a vaidade de um cargo, um título, não chegue ao ponto de fazer mal para o teu lar. Perfeito. Então, vale muito a pena. E eu aproveitando o gancho que o pastor Flávio falou, a questão quanto mais, eu acredito, quanto mais sucesso profissional você tenha, mais disposto a servir você tem que estar. Então, a liderança, meu modo de ver, é servir. O melhor exemplo de Jesus, que lavou os pés. Então, a gente precisa servir de forma profissional. Então, precisamos ter fome, sim. Quando você está servindo, você está abençoando alguém. Você não está perdendo, deixando de ganhar. Você não está tirando do seu e está perdendo. Você está abençoando a vida de alguém, consequentemente, você será mais próspero. Deus está contigo. E que Deus nos permita transbordar na vida de pessoas também. Através da nossa igreja, a gente fez no último final de semana ação social lá na Deodoro. Então, também, igual o pastor Flávio falou, é o nosso coração. Se o nosso coração ele tiver voltado para o título, para a riqueza financeira, para status, não, mas um sucesso profissional para transbordar na vida das pessoas. Eu tenho um hábito profissionalmente que eu sempre, a gente trabalha com menores aprendizes, estagiários, quando eu vou numa concessionária, qualquer estado que eu esteja, é uma pessoa que eu vou conversar. Ou ele, ou uma profissional começando, eu quero conversar com essa pessoa. Então, falar um pouco da experiência, de alguns pontos que são latentes para esse desenvolvimento. Então, a gente pode transbordar na vida das pessoas. Perfeito. Tendo fome na carreira também. Não pode deixar a oportunidade passar. Sim, né? não. Pastor, como equilibrar o dever de provisão e a confiança no cuidado de Deus? O Marquinhos acabou de falar sobre sucesso, né? Então eu vou te responder usando a fala de Marcos. Vamos pensar o seguinte. Talvez para a imensa maioria sucesso reflete ou vai refletir a conta bancária. Exato. Ok? Mas para outros o sucesso é ir ao pão e louvor. Exato. Concorda comigo? O pão e louvor, que é uma ação social é uma da igreja. ação social. Então assim, imagina, quando a pessoa fala assim, isso foi um debate um dia desse aí, eu participei. O que é sucesso? Sucesso para mim pode ser uma coisa, para o Marquinhos pode ser outra, para você pode ser, para o Tadeu pode ser outra coisa. O que é riqueza? Aqui é que está o negócio. Isso aí. O que é riqueza? Quando a gente olha para o Salmo 73, Asaf, quando ele está lá fazendo as suas colocações, ele está falando de quê? Ele está falando que o vizinho dele está prosperando e ele não está prosperando. Ele, rapaz, como é que esse cara está prosperando e eu não estou prosperando? Só que ele começa a fazer os registros todos e lá no finalzinho ele diz assim, tá bom, eu já entendi, eu não estou prosperando porque eu não estou bem com Deus, eu não estou prosperando porque eu estou fora da casa de Deus. Ele mesmo, né, após apontar para o vizinho, ele se acusa. Ele falou assim, a culpa é minha, a culpa não é dele. Se ele está prosperando ou não dentro desse contexto, excelente para ele. Mas a preocupação de Asaf, qual que é? A grama do vizinho é mais verde. Só que... Será se o coração dele está preparado para prosperar? Não. Um dia, acho que foi mês passado que eu levei uma mensagem na igreja e eu falei isso, né? Quando a viúva... ela lhe é perguntado quantos potes ela tem para ser colocado o azeite, ela diz, eu tenho esses aqui. Aí o profeta vai falar assim, traz para mim a quantidade de pote que você tem, por favor. Aí ela traz lá e ele começa a derramar azeite. Chega um momento que ela não tem mais pote, só que o azeite continua derramando.
Aí o que acontece? Quando não tem mais pote, o azeite cessa, porque era um milagre que estava acontecendo. Só que ela não tinha mais vasilha. Muitos de nós não temos vasilha às vezes, mas a gente está pedindo para Deus nos abençoar. Mas a gente não tem vasilha. Entendeu? Aí quando a bênção vem, o que acontece? Rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Não estava preparado. Não estava preparado para vasilha. E assim nós somos. A gente, volta e meia, a gente é colocado dentro de um protocolo onde o sucesso está lá. Agora, aquilo não apetece nosso coração, não mexe com a gente. Não é? Eu conheço muitas pessoas que poderiam ser multimilionárias, mas elas decidiram não ser. É isso aí. Porque elas são ricas em um outro contexto. E são mais felizes, eu tenho certeza absoluta, do que muitos milionários. Entende o que eu tô falando? Eu tenho dúvida. Desculpa, pastor, eu fiz um curso ano passado com minha esposa e é feito alguns questionamentos que chega de 1 até 4. E alguns pontos eu era 3. E eu falei pra ela, amor, eu não faço questão nenhuma aqui de ser 4. Porque é justamente isso. Sim. O que é riqueza? Até onde eu quero chegar? O que é prioridade na minha vida? É olhar a conta bancária ou ter um certo conforto, que é bom, que faz parte, mas ter qualidade de vida com a família. Então isso é, tem muita clareza. Até para não desvirtuar e errar o caminho. Então tem situações que a gente tem que saber claramente, aliás, tem que pedir direcionamento para Deus, para até que ponto a gente deve chegar. Até que ponto o nosso coração ele vai estar inabalável. Até que ponto a gente vai conseguir ser testado e não cair. Aí a questão está desprovido de todo o orgulho, né? Rapaz, de todas as mazelas que nos afastam de Deus. Eu aprendi agora há pouco com a esposa do Daniel que nem todas as oportunidades que aparecem para a gente, ela é da gente. Exatamente. Precisa ser para a gente. Porque a gente, às vezes, essa oportunidade aqui, eu vou aqui porque vai me dar um retorno financeiro, vai me dar uma segurança, mas aí o seu coração não está queimando, você não está com aquela chama, com aquele desejo, e você deixou de seguir o teu propósito, o caminho do teu propósito, porque pintou uma oportunidade que não era sua. Eu posso citar um exemplo? Eu há 2 anos e meio, mais ou menos, eu assumi uma operação no segmento que eu trabalho e tudo, e com 1 mês e meio, eu recebi uma proposta para ganhar o dobro que eu ganho hoje. O dobro, assim, veio, eu nem considerei. Tentador, né? Não foi tentador para mim. É isso aí que é massa. Eu não considerei. massa. Até porque assim, ó, se eu fizesse esse movimento, eu ia estar atrapalhando tudo que a gente planejou e minha família não ia estar confortável. Não falo confortável financeiramente, não. Estruturalmente, um seio familiar, a minha esposa tá feliz profissionalmente, tudo aquilo ia ruir. Então, eu nem considerei. Aí quando a pessoa, a Red Hunter veio falar sobre o valor lá, eu falei, não é isso. Eu te agradeço, mas talvez num segundo momento a gente pode conversar, mas nesse momento a gente não vai nem avançar a conversa. Então, é a situação. Na cabeça dela, da que fez a proposta, ela falou assim, vou enriquecer esse homem. Na cabeça dele, eu vou empobrecer. É a diferença de preço. É a diferença de preço e valor. Eu fui acho que há uns 2 anos, fiz uma viagem com Tiziane, Carol e Arthur. A gente foi assistir o jogo Flamengo e Corinthians. Sim. Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. E estamos lá, né? A gente fez um esforço, conseguiu ir, compramos os ingressos e tal. Na época, falei com o Marquinhos, falei com outros amigos nossos e tal. Misericórdia. Aí chegando lá, Daniel, nós entramos e tudo, aquela coisa tudo, Maracanã bonito, lotado e tal. Quando terminou o jogo, Arthur, né? Carol estava muito feliz, muito realizada, chorando horrores. Mas Arthur falou um negócio assim, ele virou para mim, do meu lado, ele falou assim, pai, ele me deu um abraço. Muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí. Eu te amo muito. Ele falou isso, e aí, o que aconteceu? Ali para mim, a riqueza não estava na viagem. Ali para mim, se o mundo acabasse naquele momento... Valeu. Ali, o mundo acabado, ali, Daniel, para mim, o mundo tava... Eu vivi a vida. Só ter ouvido aquilo bem ali. É isso aí. Tu entendeu? Pagou tudo para mim. Tu entendeu? Porque assim, eu nem... Assim, ele podia ter dito qualquer coisa, mas o cara vai e diz assim, muito obrigado por esse momento bem aqui. Então assim, os nossos filhos, eles são a nossa maior riqueza. Né? Arthur faz isso e Carol faz isso todo dia. Né? Coisas que ela disse que eu digo, rapaz... Hoje mesmo eu brinquei com ela, eu disse, rapaz, um dia desse eu te carregava no colo e agora tu tá namorando, bicho. Né, cara? Entendeu?
E é um papo muito leve e muito, ele é muito construído para chegar nisso aí, né? É muito legal, é muito legal. Mas essas frases e gestos amolecem o coração da gente, né? Isso é riqueza, né? Eu até falei isso agora há pouco para Marcos, né? Que eu fui levar minha filha também para assistir o jogo do Flamengo. Ele tá para virar flamenguista. Eu não sei onde eu errei. Contrariado. Mas enfim, ela foi assistir o jogo do Flamengo. Quando ela entrou, aí eu também vou dar um testemunho particular, quando ela entrou no estádio, que ela viu aquela multidão, ela viu o campo, ela virou para mim e falou assim, ô pai, e me abraçou. Foi o abraço assim mais singelo que eu recebi, sabe? Ela não falou obrigado, mas o abraço dela demonstrou tudo. A gente tem uma eu faço de vez em quando eu faço viagem só eu e Pedro, de vez em quando eu faço só eu e Júlia. Então eu tive há 1 ano e meio atrás em Paris com a Júlia. E assim, num jantar, a gente conseguiu tratar eu e ela. Filha, o que você busca num homem? Minha filha tinha 10 anos, 11 anos. Filha, você vai casar. Vai ter uma família linda. Eu já profetizo isso para ela já. Vai ser linda, filha. Você vai ser uma mulher valorosa e tudo. E eu falei alguns pontos para ela. Honrar pai e mãe, ser cristão, ser evangélico e tudo. Aquilo ali, eu na volta conversando com a Jo, eu falei, amor, aquilo ali nunca mais sai da cabeça dela. Exatamente. Então, é construída, isso é riqueza. Não é o local em si, era um sonho dela, mas assim, é uma conversa tão... que a gente precisa, até para quem está nos ouvindo aí, a gente precisa cada vez ter mais qualidade de tempo com nossos filhos. Bicho, isso aqui é um veneno, isso aqui acaba com a gente. Então, muitas vezes a gente tá numa mesa e tá todo mundo com celular. Teve um caso muito emblemático. Olha, tem muito tempo. O Pedro tá com 9 anos. A Jo tava grávida do Pedro. E tava eu, ela e Júlia brincando ali. Uma menina numa mesa ao lado, os pais no celular, olhando pra nossa mesa. Eu fui lá no ombro do pai. Você pode emprestar sua filha pra sentar ali na minha mesa? Cara, ficou uma situação assim tão... para ver se tocava. Então, isso é riqueza. A gente não precisa de muito, é viver feliz no simples, realizado, e o principal é básico. O principal é família, o principal é o matrimônio, o principal é um filho temente a Deus, é um filho que vai multiplicar o reino de Deus, é um filho servir um arroz para um morador de rua, numa ação social. Isso é riqueza. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Bom, o papo tá muito bom, né? Foi um papo muito gostoso. Mas, infelizmente, tudo que é bom, né, dura para sempre. Vai ficar gravado, você pode assistir daqui a pouco, assistir outros dias, mandar para os seus amigos, compartilhar, curtir. Mas eu gostaria de agradecer a presença do nosso irmão Marcos. Gostaria de agradecer a presença do nosso pastor Flávio e gostaria que cada um de vocês fizessem brevemente uma consideração final. Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a questão do provedor, o homem provedor de sua casa, e falar que nossos filhos, nossa esposa, eles precisam da nossa proteção, eles precisam do nosso direcionamento, eles precisam ter a segurança que Deus nos usa para trazer o lar ideal numa família cristã. Então a gente tem que ter sede nisso. E a riqueza está verdadeiramente nisso. Sim. Existe o nosso tempo aqui na Terra, existem nossos afazeres, mas a gente ainda assim consegue ter qualidade no lar. Ainda é possível. Perfeito. Tem que buscar isso. Pastor Flávio. Eu queria agradecer a oportunidade a Tadeu, a Daniel, a Grazi, nos bastidores, os nossos outros amigos, colaboradores, a Marquinho aqui pela parceria, pelo privilégio de ser amigo também, e dizer que oportunidades como essa, elas são presentes para a gente aqui, a gente pode discutir, porque isso não está em todas as mesas, não está em todas as rodas, infelizmente, mas a gente tem esse compromisso, né? Essa é responsabilidade nossa, é o nosso papel, como o Marcos disse logo no início, a gente tem o dever e a tarefa que precisa ser contínua de trazer esse assunto não somente para a formação do caráter dos nossos filhos, mas para a gente também permitir, a partir da nossa casa, que a sociedade seja impactada por esse testemunho, né? Então, assim, imagina quantas pessoas
poderão ser alcançadas por essas menções que foram feitas aqui, exemplos, referências. E eu sei que pessoas também que são mutáveis, elas acabam mudando de opinião, de comportamento, né? Sim. E o nosso testemunho vai certamente ajudar, vai adicionar conteúdo para que essa mudança seja emblemática, seja pontual, seja simbólica na vida de todas as pessoas. É isso. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer imensamente a presença do meu grande amigo, companheiro, que topou esse desafio, meu amigo Tadeu Nunes. Tadeu Nunes, por favor. Daniel, uma honra, cara. Fico feliz. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Flávio, Marcos, pela oportunidade, pelo engrandecimento, né, que traz esse tema. E sou muito grato a Deus, porque Deus me deu o privilégio de ser esposo da Rosiane, ser pai da Raíssa, ser pai da Rebeca. E essa questão de ser o provedor, cada dia eu aprendo mais debaixo da bênção de Deus e por ter essas mulheres tão perfeitas na minha vida. Eu amo vocês. Beijos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Pastor Flávio ia fazer um comentário. Eu ia mandar um beijo para a Litiziane, que eu sempre faço isso na rádio. Beijo para a Alice, para Carol e para Arthur. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe e vamos alcançar novos corações de homens fortes e valorosos para fazer a diferença nessa sociedade. Amém. Até a próxima. Valeu, pessoal.